Boa noite a todos e todas. Meu nome é Alice Leukovics, sou psicanalista aqui da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, também conhecida como a SPPA, né? E eu vou coordenar hoje nossa atividade. É um prazer estar aqui com nossos convidados para essa roda de conversa sobre as escolas de educação infantil durante e depois da pandemia, para juntos pensarmos sobre alternativas possíveis. Queria, desde já, agradecer muito os nossos convidados pela disponibilidade de estarem aqui hoje para essa roda de conversa. Todos sabemos da importância que as escolas de educação infantil desempenham no desenvolvimento emocional e físico das crianças que as frequentam. Também sabemos como são um polo de referência para as famílias destas crianças. Represento um grupo de psicanalistas da SPPA que convive com os educadores destas escolas e com os assessores e assessoras da SMED, Secretaria Municipal de Educação, há 15 anos, porque fazemos rodas de conversa com as equipes destas escolas, com o objetivo de pensar sobre o cotidiano dos profissionais na rotina dos relacionamentos com as crianças, suas famílias e entre a própria equipe dessas escolas. Essa convivência entre os educadores e os psicanalistas tem nos ensinado que a possibilidade de narrar e pensar em grupo sobre esse cotidiano promove alternativas para enfrentar problemas que individualmente pareciam insuperáveis. Nossa intenção hoje aqui é promover uma roda de conversa com nossos convidados para que, através das suas diferentes narrativas, possamos criar alternativas possíveis para enfrentar esse momento que o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19 acrescentou dificuldades onde já haviam problemas importantes a serem enfrentados. Em breve, também pretendemos fazer um outro webinar para conversar com os educadores dos adolescentes. Concordo com João Cabral de Melo Neto, que no seu poema Tecendo Amanhã diz: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Assim, pretendemos que este espaço virtual sirva de estímulo para uma convivência possível, que garanta laços de intercâmbio, onde possamos nos amparar para enfrentar algumas realidades muito novas e outras nem tanto, mas todas muito exigentes. Queremos, inclusive, propor rodas de conversa com os educadores durante os próximos meses. Quem tiver interesse em participar dessas rodas que nós vamos organizar em conjunto, poderá se inscrever até o dia 15 de julho, daqui a uma semana, através de um link que vocês vão receber. Quem se inscreveu vai receber um e-mail com esse link. E aí, quem tiver interesse de participar, se inscreve e a gente daí faz contato para organizar essas rodas. Nossos convidados são profissionais que trabalham com as crianças, suas famílias e as escolas em diferentes espaços do cotidiano dessas pessoas.
Então, temos aqui a Simone Albuquerque, que é professora da URGS na área da educação infantil da FACED. A Cristiane Feijó, que é acadêmica do último ano de psicologia da Uniriter, estagiária no serviço de atendimento às famílias no Centro Comunitário Orfanotrófio 1. A Andréia Fernandes da Rocha, que é pedagoga e coordenadora da Associação de Mulheres Nossa Senhora Aparecida, representando aqui a coordenação do Fórum Municipal de Cuidados da Criança e do Adolescente. E o Marcelo Vaz é psiquiatra, egresso do Instituto da SPPA e trabalha na emergência em saúde mental do pronto atendimento da Vila Cruzeiro. Como nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Nós temos até às 21 horas. Então, cada convidado vai fazer uso da palavra por 10 minutos, tá? E vocês que estão assistindo, depois vão poder participar. Para participar, vocês têm que apertar no meio da tela de vocês, tem uma mãozinha. Quem quiser participar, aperta ali que vai me aparecer o nome. E quando os convidados tiverem terminado suas falas, eu vou chamando. Quem for chamado vai aparecer na tela, tá, pessoal? Demora um pouquinho, mas vem a imagem e a pessoa faça o comentário e a sua pergunta, tá? Espero que a gente tenha uma boa roda de conversa. Dou a palavra, em primeiro lugar, para Simone Albuquerque. Simone, a palavra está contigo. Então, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer, em nome da Alice, aos colegas, pela oportunidade de diálogo, né? Nesse tempo de isolamento, a gente tem aprendido a nos conectar às aprendizagens, os afetos online, né? Então, foi um prazer conhecer esse grupo, né? Já tinha ouvido falar, mas já tivemos algumas conversas antes desse webinar. Então, queria primeiro dizer, assim, do lugar que eu estou falando, né? Então, sou uma professora de educação infantil durante alguns anos e hoje trabalho na universidade, no curso de pedagogia, né? Eu formo professores. E desse lugar eu faço pesquisa e também atuo nas instituições de educação infantil através dos estágios, tanto nas instituições públicas, comunitárias e privadas. Também sou mãe, né? Tenho 3 filhos, então estou trabalhadora, né, da universidade, então é esse lugar que eu estou me vendo dentro dessa pandemia, né, de estudar, de discutir, e estar em diferentes grupos nesse momento. Eu quero questões relativas à especificidade da educação infantil. Tá? Nós, como primeira etapa da educação básica, temos uma função muito importante, que é o desenvolvimento integral das crianças. Nessa perspectiva, historicamente, nós viemos construindo uma identidade que ela saiu de uma visão muito assistencialista, né, de cuidar a criança enquanto os pais trabalhavam, e chegamos a uma concepção educativa que vincula o cuidado como fundamental, como uma dimensão fundamental. E a educação infantil hoje se articula nessa perspectiva de cuidar da educação dessa criança como um sujeito de direitos numa escola, né, numa instituição de educação infantil, né, compreendendo esse lugar de escola. Nesse momento de pandemia, essa escola está fechada, né? Nós todos estamos, desde março, com essa instituição fechada. E aí eu trago para a gente pensar, nesses minutos, se nossa função como educação infantil é cuidar e educar, é parte de lugar escola, professores, crianças e famílias. Então, se essa instituição simbólica, real, né, estrutural, arquitetonicamente, está fechada, as crianças estão nas suas casas. E que lugar essa escola tem ocupado na vida dessas crianças? Que lugar emocional de aprendizagem essa escola continua na vida dessas crianças?
E essas crianças não pegam telefone, essas crianças não ligam, essas crianças, por enquanto, né, até os 6 anos de idade, elas não têm essa autonomia. E aí, a gente tem visto, as nossas conversas têm mostrado que as famílias, as comunidades estão sozinhas, a gente está vendo uma ausência total do Estado, né? As pessoas estão contando com a solidariedade das comunidades, dos líderes comunitários, das associações, uma ausência total do Estado. E muitas vezes a única instituição que ocupa esse lugar é a escola numa comunidade. A escola tem um papel articulador, às vezes, por conhecer a sua comunidade, muito importante. Então, qual é o lugar ocupado, né, pela escola junto a essas crianças? E aí eu quero trazer a discussão das famílias. Quando a escola constrói seu projeto educativo, ela tem uma visão, né, daquelas crianças, daquelas famílias, ela vai constituindo essa relação. Mas, nesse momento de pandemia, a gente vê que os problemas se apresentam maiores do que eles já aconteciam na escola. Então, se era uma escola que as famílias não entravam, né, não passavam do portão, as relações no cotidiano da escola. E agora? Essas relações também podem estar muito mais difíceis, já que não, se o diálogo dentro da escola não era possível, imagina um diálogo se a escola está fechada. Então, eu trago aqui para a gente pensar juntos como é que a escola, né, como é que a escola pode ocupar esse papel hoje na vida dessas crianças, né? Então, acho que a primeira questão para a gente pensar juntos aqui é essa dimensão da escola para além do espaço físico. A escola como um lugar simbólico importante e sendo um projeto educativo que ela já tem, mas de uma política social. Essa escola não pode mais ver essas crianças só lá nas suas aprendizagens, no seu desenvolvimento, mas pensar que essa criança há 4 meses está em casa e ela precisa se desenvolver junto com essa família. E aí, eu penso que o papel da escola, nesse momento, é de construção junto com as famílias, com as crianças, com os professores e com os profissionais, de construir estratégias. E a primeira estratégia que eu estou vendo a partir, né, das conversas que eu tenho tido com diferentes pessoas é um diagnóstico. Como estão as famílias e as crianças desta escola? Qual é a sua situação econômica? O que eles estão sentindo? E aí os colegas vão falar mais adiante. O que eles estão vivendo? Quais as suas maldades, as suas, né? Então, um diagnóstico. O que eles estão precisando? Né? Então, construir um canal de diagnóstico, construir um canal de comunicação com essas famílias e, principalmente, assim, de não buscar construir julgamentos. Ah, eles estão assim porque a vida inteira foram assim, porque, né? Mas não, acho que nesse momento, né, que nós todos estamos vulneráveis, acho que todo mundo está numa situação de vulnerabilidade emocional, porque a gente não sabe o que vai ser o dia da manhã, a gente abre a porta, a gente está correndo risco, a gente sai de máscara, a gente está correndo risco. Então, assim, não criar julgamentos, mas potencializar aquilo que essa família tem. Se nesse momento eles não têm, realizar o que a criança está bem, cuidada, mas ela está precisando de alimento, né? Então, a partir dessa perspectiva do não julgamento, potencializar o que ela tem. E aí essa escola, então, construiu um canal de comunicação, um diagnóstico para planejar um plano de ação coletivamente. Porque qual é o grande debate na educação infantil? Voltamos, não voltamos? Quando voltamos? Eu acho que o nosso debate nesse momento de pandemia não é quando a gente voltar, é o que precisamos fazer neste momento coletivamente para sobreviver. A gente não sabe se a escola vai abrir em agosto, setembro, outubro, novembro, se vai abrir só o ano que vem. Mas nós somos humanos e temos que potencializar a nossa humanidade, em especial dessas crianças de 0 a 6 anos, que estão totalmente vulneráveis com essas famílias. E esse é o nosso papel enquanto instituição de educação infantil. Construir estratégia de acolhimento.
porque eu não sei, a experiência que eu tenho tido é que algumas escolas estão, sim, construindo essas estratégias e outras se fecharam porque alguém lá da secretaria, ou lá do MEC, ou alguém lá da Secretaria de Saúde faça alguma coisa. E o que eu tenho visto é que a gente, se continuar esperando, nada vai acontecer. Não está acontecendo. Nós não temos ministro da Saúde, nós não temos ministro da Educação, nós estamos num país sem líderes, né? Sem uma liderança concreta. Então, nós precisamos unir o que a gente mais tem de potencial, que somos nós humanos, professores, os profissionais da escola, os diretores e as famílias. Chamar essas famílias, seja pelo WhatsApp, construir essas estratégias, o que vamos fazer, o que precisamos nesse momento para seguir o dia, um dia depois do outro. Na perspectiva do acolhimento, acho que esse é um primeiro princípio fundamental da escola de educação infantil com essas famílias, porque ao acolher as famílias, nós estamos acolhendo as crianças. No sentido da corresponsabilidade, se a gente tem falado de direitos humanos, os direitos das crianças, né? A gente tem conversado sabendo os limites que elas têm vivido de ansiedade. Se a família não sabe como vai botar um prato de feijão amanhã, imagina a ansiedade que essa família, né, tá vivendo e que essa criança está vivendo. Então, a gente precisa ter essa corresponsabilidade enquanto instituição de educação infantil. Uma outra questão que está vinculada a todos esses é o crescimento. A criança não é a Maria Santos que mora lá na vila. Ela é a Maria que é criança da EMEI tal. Ela é uma criança que pertence a uma escola de educação infantil. E neste momento de pandemia ela está em casa. Então, como estão as crianças da EMEI tal? Porque se cada pequeno grupo, né, conseguir compartilhar ideias, né? Então, assim, hoje eu estava vendo na rádio que um grupo está vendendo materiais dos índios guaranis. Bom, se eu sou professora dessa escola, esse pai faz um artesanato, como é que a gente pode contribuir, né? Então, criar estratégias de pertencimento, como os pais dessas crianças eles são catadores, não estão podendo, né, recolher nesse momento, como é que está essa situação? Mas é esse grupo que eu vou me preocupar nesse momento. Além, né, dessa ideia de acolhimento, de corresponsabilidade, de pertencimento, de escuta. Né? Eu acho que quando a gente abre esse canal de comunicação e de diálogo, que a gente já não se encontra todo dia, então essa escuta ela pode ter diferentes formas. Uma carta, um telefonema, um WhatsApp, uma mensagem. Hoje a gente tem tantos canais, mas a gente está sozinho. Né? Temos tantas possibilidades de comunicação, mas estamos sozinhos. Então, como que a gente vai construir estratégias, né, de pertencimento, de escuta com as famílias das crianças, se eles têm telefone, se eles não têm telefone. Esses dias eu também participei de um grupo que elas fizeram um carro de som, uma coisa super antiga que nas cidades pequenas está acontecendo nas escolas. As pessoas da escola dizendo, olha, nós estamos aqui, estamos preocupados com vocês, né? Foram com carro de som e alto-falante falar na comunidade. Então, assim, cada comunidade, cada escola precisa reconhecer a sua demanda, as suas necessidades, as necessidades dessa família. E, principalmente, acho que isso a gente, né, ouviu já um pouco entre os colegas, a partir dessas questões a gente vai construir uma rede que está tão bonito no papel, né, no plano legal, mas no plano real está muito longe, que é uma rede de apoio. E já acabou o meu tempo. Isso. Obrigada, Simone. Mas a gente segue conversando, tu trouxeste coisas super importantes que nós vamos levando adiante. Agora eu queria passar a palavra para a Cristiane Feijó, que é acadêmica, como eu já disse, no último ano de psicologia da Uniriter, e que trabalha no Centro Comunitário Orfanotrófio, né, no Serviço de Atendimento às Famílias. Com a palavra, Cristiane. Então, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Alice. Obrigada, né, por estar aqui participando com a Simone, a Andréia e o Marcelo nesse debate, com todas essas pessoas, né, que se inscreveram, um número bem grande, que legal. Acho que isso mostra, assim, essa necessidade, né,
de falar sobre esse tema. Eu vou pegar muitos pontos do que a Simone trouxe para fazer minha fala, porque identifiquei muitas questões ali no que eu tinha me proposto a falar. Mas eu queria começar, então, com uma problematização. E não no sentido pejorativo do problema como algo pesado, algo que incomoda, mas associando a problematização a esse contexto que a gente está aqui, né, trazendo esse tema da educação como algo que instiga, que move, que nos implica a pensar, a inventar, a criar estratégias, como a Simone falou. E a problematização seria a seguinte: eu vou me apresentar de uma forma diferente. Eu vou me apresentar, mas eu quero me comprometer com o que eu vou dizer a meu respeito e com as coisas que eu vou dizer a partir dessa apresentação. Eu sou uma estudante, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato, né? Eu sou uma estudante, eu não me formei ainda, estou aqui do lado de profissionais, pessoas que, né, têm uma construção já em torno dos seus saberes, da sua profissão, e eu ainda estou construindo isso, apesar de estar muito próxima, né, de já me tornar uma profissional. Eu sou uma estudante. Então, isso pode me levar a representar essa categoria, né, dos estudantes, que a gente sabe que participam muito pouco dos debates e das decisões, como se estivessem, né, numa condição de subalternidade em relação a todas as pessoas que já passaram por esse processo, as instituições, enfim. Outra coisa que eu sou é uma mulher negra, né? E a gente sabe também que numa sociedade racista, estruturalmente racista, como o Brasil, as mulheres negras ocupam um lugar silenciado, né? Uma base da pirâmide, onde não há uma participação nas decisões e nas discussões, né? Elas estão num lugar onde está toda uma sociedade em cima. Elas não, nós estamos, né? E eu me incluo nessas duas categorias, mas mesmo assim eu estou aqui falando com vocês num lugar privilegiado, de alguém que estuda, né, no ensino superior. Então, com certeza, abaixo de mim tem muitas vozes caladas, e eu posso estar representando, né, estou, né, essas pessoas, mas queria chamar atenção para isso, para que a gente construa, né, o nosso diálogo pensando nessas normalizações que estão sempre muito presentes, né? E que talvez para a gente discutir educação, a gente tenha que começar a prestar atenção no que está normalizado e no que está silenciado, né? Então, a gente está no olho de um furacão aí, né? De uma pandemia que está descortinando muitas coisas, e eu acho que essas questões de quem a gente autoriza a falar, quem são as pessoas autorizadas a falar, onde, quando e como, precisam ser percebidas para que as coisas realmente se transformem, se desloquem, né? Se modifiquem. Então, agora que eu já problematizei, que eu já trouxe, né, uma coisa para a gente depois trazer para o debate, eu vou, então, falar do meu local de fala enquanto estudante, né, de psicologia. Eu sempre não, mas acabei me identificando muito com a psicologia social, e isso me levou a fazer um estágio que é quase uma residência aí de mais de um ano no Centro Comunitário Orfanotrófio. E eu tive muito próximo da educação infantil no meu estágio básico, dentro de sala de aula, num projeto que era mais observação, porque era estágio básico, mas que eu vinha desenvolvendo, que era um projeto de mediação de conflitos e comunicação não violenta com as crianças. Então, eu estive, né, em sala de aula, junto com a educadora, que era uma jovem que estava recém se formando no magistério, e a minha presença ali, né, eu pude perceber algumas situações, e algumas situações se surgiram pelo fato de eu estar ali presente junto com ela, e que eu compartilho aqui com vocês essa minha visão, né? Talvez se ela tivesse aqui, ou alguma educadora social tivesse aqui presente fazendo essa fala, pudesse falar com mais propriedade até,
mas eu percebi nesse momento assim que uma educadora da educação infantil lida com coisas as quais ela não tem, não que ela não tenha capacidade, ela poderia ter, mas que a formação dela não foi para isso, ou seja, é um excesso de demandas ali, de muitas ordens, né, que precisaria sim pensar numa rede, né, para poder dar conta de tudo isso. E o que acaba acontecendo, né? Quando tu vê ali em sala de aula situações de violência, situações de abuso, situações de diversas ordens que necessitariam políticas além das educacionais, da assistência social, a presença, né, da psicologia e várias outras formas ali de saberes que pudessem amparar ou ajudar a deslindar a situação, tu vê uma pessoa dando conta disso tudo e um silenciamento que acaba caindo sobre essas questões por, né, serem excessivas, por serem além da conta, né? Outra melindre, né, que acaba surgindo em função dessas coisas é a relação com a família, né? Às vezes essas situações que aparecem em sala de aula ficam difíceis de falar com a família e um abismo, né, na comunicação entre a professora, a educadora e os familiares, que gera alguns sentimentos também, afetos tristes, nada positivos, como culpabilização, a culpa é de quem? A culpa é da família, alguém tem que ser culpado, né? Enquanto a gente vê ali engendrado todo um complexo de falhas, déficits, né, que vem de uma origem muito maior e anterior a tudo isso. A outra situação de estágio que eu passei a viver depois no mesmo ambiente foi o serviço de atendimento às famílias. E aí, nesse ambiente, né, que é um serviço da assistência social, da proteção social básica, eu tive um outro contato com as mesmas pessoas numa outra situação, que é da assistência social. E a assistência social é algo muito recente para nós, né? No nosso país, as políticas de assistência social são coisas da década de 2011, ali, por ali, né? Que o SUAS foi implementado. Então, tudo é muito novo, ainda tudo está sendo construído, tanto a presença da psicologia dentro desse ambiente, quanto da própria assistência social, se entendendo, né, como um amparo, né, onde, de repente, algo falhou no Estado, enfim, na sociedade. Mas esse espaço ele é carimbado por um estigma, né, do usuário. Então, essas percepções, né, que eu tenho, não são as pessoas que estão falando isso, são as percepções que eu tive, também não deixam eu não perceber que o espaço ele pode realmente, como a Simone disse, ir além disso, né? Ali a gente tem uma situação de escola conveniada, né, dentro de uma sociedade comunitária, dentro de uma associação comunitária. Isso é muito potente, né? Isso poderia ser muito potente, mas para que isso seja potente, talvez a gente tenha que pensar numa implementação, numa incrementação da autonomia e dessas pessoas realmente construírem uma ideia do que é comunidade, o que é comum a todos, o que atravessa todos, e não um olhar que vem de fora e diz, isso é uma comunidade, né? Um pertencimento, né? Que poderia fugir dessa questão, né, e do assistencialismo, desse estigma de ter sido um fracassado na sociedade e que não conseguiu ter a sua própria subsistência, o seu passe livre, a sua cesta básica, os seus benefícios, enfim. Só que isso precisaria de uma rede mesmo, um olhar de vários campos de saber, enfim, de uma movimentação, de um deslocamento dessas naturalizações para que pudesse acontecer, e mais do que isso, que essas pessoas pudessem, elas mesmas falarem o que é comunidade para elas, né? Como elas veem esse espaço, porque comunidade não é só estar no mesmo espaço comum, ele implica, né, afetos, implica laços, implica sentimentos, né, de pertencimento, que essas pessoas precisam enunciar para poder construir, sim, estratégias, né? Então, acho que o caminho talvez seja esse, nós podemos criar espaços onde essas pessoas possam ter voz, né? Para que a gente possa, então, fazer o diagnóstico, fazer o levantamento, saber quais estratégias são as mais adequadas, para não ficar numa representação
né, de alguém que não está podendo falar o que realmente deseja. Aí a gente poderia identificar o desejo, né, que move essas pessoas. Ainda tenho alguns minutinhos? Vou ler um poema da Viviane Mosé, então, para terminar, mas ansiosa pelo debate. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão. E não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça, e já não há mais frio na alma. Apenas o calor do sagrado e do amor, a aderir o que separa. Muito obrigada, Cristiane. Eu acho que a gente está levando o assunto adiante, né? Está um encadeamento. Acho super importante essas colocações que tu fizesse, né? Das pessoas poderem ter um lugar de fala e um lugar de construção, né? Do que elas consideram importantes para ela. E eu acho que as rodas de conversa têm que almejar chegar aí, né? Criar esse tipo de espaço. Queria passar a palavra agora para a Andréia Fernandes da Rocha, né, que é pedagoga, coordenadora da Associação de Mulheres Nossa Senhora Aparecida e representando aqui o Fórum, né, Municipal de Cuidados da Criança e do Adolescente, com quem nós também já fizemos rodas de conversa e da onde surgiu um pouco a ideia desse webinar. Com a palavra, Andréia. Então, boa noite. Estou bem contente de estar aqui nesse espaço e quero trazer algumas provocações ou reflexões ou instigos, né, sobre o que acontece de dois lugares que eu estou, né. Um é na coordenação de uma OSC, né, de uma organização da sociedade civil, e outra é pelo fórum e ver toda a organização das OSCs, né, que não é só cuidar dos direitos da criança e do adolescente, da gente estar lá preservando de todas as formas possíveis, né, cabíveis e legítimas, junto aos governos, né, esse momento assim de pandemia e todas as formas que a gente está achando, tentando encontrar, que não se encontra uma receita pronta, de como fazer esses momentos. Então, o meu primeiro momento é assim, a gente falou num lugar de fala, né? E da última roda para cá, o que trouxe, me suscitou muito, é o lugar de escuta. Enquanto as comunidades todas, onde elas foram fazer essa escuta? Onde elas puderam botar a sua fala, né? E foi exatamente lá, nesse lugar que ficou vazio, como na fala da Simone, e aí ele se tornou um lugar de acolhimento. Que acolhimento? Ele se transformou, então, numa acolhida das OSCs se reinventarem, buscarem as suas parcerias e poderem estar fazendo toda essa questão que o governo realmente nos deixa na mão. Ele nos deixa num vácuo, num vazio. As crianças, em alguns lugares não têm pracinhas, não tem espaço, o único lugar que eles tinham, né, de adentrar esse brincar, esse lúdico, esse desenvolvimento seriam a educação infantil, ou o adolescente no seu serviço de convivência, ou o adolescente maior, que já é de 14, 15 anos no trabalho educativo, e ele ficou sem aquilo, sem esse show. Como fazer, né? E aí a OSC abre suas portas, muitas conseguiram se reinventar, vendo pela parte do fórum, de buscar alternativas, de bater na porta de redes do Sistema S para poder fazer esse movimento de poder estar alcançando a alimentação, poder estar fazendo a escuta através dos serviços de atendimento familiar, que é onde vem vindo essas vozes que a gente não sabe onde pôr, porque a família também se modificou. A família que nós tínhamos ali, que nós poderíamos garantir, entre aspas, aquela alimentação, aquele desenvolvimento, todo, a OSC não pode fazer. Ela está impedida por um outro
motivo maior, que seria a contaminação, e as questões sociais, e as questões da pandemia que envolve. E os protocolos de retorno são inseguros e trazem medo para todos. E aí onde buscar? E é nesses momentos que a gente vê o quanto as comunidades começam a buscar, como na fala da Cristiane, esse sentimento, mas eu pertenço ali. Eu estou em casa, mas se eu for lá falar com a pessoa que está lá na frente, ou a assistente social, ou a psicóloga, ou quem não tem uma coordenadora, tem um educador que ficou por estar antes de ser visto, ou com um voluntário da própria associação que está ajudando, para poder me ouvir, para poder fazer algo por mim, né? E aí a gente vê o quanto também algumas famílias, aí eu vou trazer assim, essa parte que eu vi muito assim a presença. Nós trabalhamos numa associação de mulheres, e aí a gente viu o quanto a presença das vós, a presença de pais, de dindos, de irmãos mais velhos, de irmãs mais velhas, começaram a se movimentar para auxiliar. A mãe vai trabalhar, mas eu estou em casa, estou sem aula, eu vou ajudar, eu que vou buscar o rancho, pode ser, não pode ser, eu posso buscar para o vizinho, eu vou buscar para 2, porque eu tenho um carrinho, o outro não tem, não consegue levar. Então, esse pequeno movimento, muito pequeno para alguns, mas muito grandioso para outros. E esses pequenos a gente consegue ver aquele vizinho que não estava muito afim de conversar com aquele outro, tendo que, vamos se ajudar. Vamos dar a mão, vamos lá no fulano, a fulana está propiciando um cadastro de rancho, tu não quer ir? Então, essas questões eu achei assim que nos trouxe, enquanto OSC, muitos reforços de que a gente está indo num caminho certo. E no primeiro momento a gente não sabia para onde ir. O fórum foi ouvindo também as OSC, vendo quanto eles começaram a trazer algumas alternativas através dessa solidariedade, desse senso de comunidade que a gente realmente, às vezes, não sabe o que é. No dia a dia, locais muito longe, como lá o Rincão, o Extremo Sul, a Zona Norte, em locais de acessos difíceis, as ilhas, de que fica muito naquilo ali, saiba trabalhar e volta e não consegue se articular. Nesse momento, começa a ter um sentimento ou uma necessidade dessa articulação. Ao mesmo tempo, a gente tem também a família que já tinha algo que não estava dando certo, algo que não era legal, algo que transtornava, como a violência doméstica, como a própria miséria, pouca comida dentro de casa, isso suscitou em algo mais forte. Mas outras que não podiam se ver, que não comiam junto, que não tinham, que cada um comia de um momento, as crianças comiam na educação infantil, na creche, outros comiam lá no colégio, não se viam. Então a família está tendo que se ver. E esses pequenos movimentos de ver, teu pai está vindo junto, o pai está ajudando, o pai não está podendo trabalhar, eu estou com meu pai hoje, dessa pequena aproximação, está fortalecendo esse sentimento de pertencer a uma família, mas também o sentimento de pertencer ao lugar que eu vou todo dia, e eu estava indo todo dia e não sabia por quê. E agora eu sinto falta, não posso ir, mas ao mesmo tempo eu posso buscar. E aí também alguns de poderem buscando esse acesso remoto. Tem um recado, um passar para o outro, vai ter tal dia, tem entrega de legumes. Tal dia vai ter assistente social fazer cadastro. Um passar para o outro, e também tiveram que ter acesso. Né? Próprias questões de acesso emergencial, o pouco subsídio, às vezes, que a pessoa tem até de um celular, poder funcionar e poder acessar o site, poder ver se ele vai ter auxílio emergencial ou não. Então, realmente, a OSC, o fórum, o governo, as redes, às vezes, não se unem. E acho que nesse momento, a gente podendo fazer essas rodas e trazer esses vários olhares, ajudam muito. Porque a criança, sim, passa na frente de uma instituição e diz: estou com saudade de vir aqui. Estou dentro de casa, não posso fazer nada. Estou com saudade de ver a POF, né?
Os adolescentes estão com saudade de se comunicar, de poder estar junto, de poder estar lá com o tiozão, que eles chamam, né? E também cria uma certa ansiedade, uma certa outros sentimentos que às vezes nós não estamos preparados para acolher ou para poder encaminhar da melhor forma possível. Então esses assim alguns pontos que eu quero trazer hoje para o debate. Andréia, muito obrigada. Eu acho que tu trouxesse a tua vivência super importante do fórum, da associação, né, de quem está ali, né, tentando articular. A Andréia foi figura-chave para a gente poder articular as rodas de conversa com o fórum, e ela nos ajudou também aqui no webinar. Então, ela está falando de algo que ela está exercendo agora durante a pandemia. Obrigada. Eu queria passar agora para o Marcelo, né, que é psiquiatra, egresso do nosso instituto aqui da SPPA e que trabalha na emergência em saúde mental do pronto atendimento da Vila Cruzeiro. Obrigada. Com a palavra com o Marcelo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer também a Alice e ao pessoal pelo convite. Está sendo super rico. Estava ouvindo vocês falarem e pensei, bom, como é que vai ser agora contribuir com, né, com falas que já foram tão ricas assim. E seguindo um pouco a linha da Andréia, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu sou médico psiquiatra e a minha experiência, então, em atendimento de comunidades, né, comunidades mais carentes e de educação, começou na residência. Eu fiz 2 anos de residência no Hospital São Pedro e a gente tinha uma disciplina lá de consultoria escolar. Então, foi meu primeiro contato ali com os professores. Uma vez por semana, eu ia a uma escola ali da comunidade e fazia uma reunião com os professores, né? Então, ali eu me deparei com a fragilidade, né, de todo um sistema, de todo um grupo de pessoas que se via muito desamparado, né, principalmente dentro quanto à questão da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, enfim, de uma série de coisas. Eu também sou filho de professores, então eu vivi isso desde pequeno. Meus pais são professores estaduais, então professores da rede, e com uma dificuldade muito grande assim de poder lidar com esses vários desafios. E aí o que acontece é que a gente então já vem pensando nessa questão da pandemia, de uma estrutura de educação que já estava muito fragilizada, já estava muito desvalorizada, né, do ponto de vista dos professores. Eu atualmente eu trabalho no que seria assim, quando todas essas estratégias não dão certo, aponta então que é onde vai a criança ser atendida, o adolescente seria, né, lá no postão, né, da Vila Cruzeiro, ou no IAPI, que também tem um outro posto de atendimento. O IAPI responde pela região, em princípio, assim, pela região norte de Porto Alegre, e o postão da Cruzeiro pela região sul. Ali nós atendemos, então, todo tipo de público, assim, de todas as idades, que a gente chama de portas abertas, assim. Então, aqui as pessoas podem chegar para consulta ou para o pronto atendimento sem precisar de um encaminhamento. Então, na verdade, já começa assim, falando da parte da saúde, que o local que nós temos ali não é um local próprio para atender crianças e adolescentes, né? Em princípio, esse local a criança e o adolescente precisaria de um local específico onde ela ficasse afastada, né? Não ficasse em convívio com outros adultos, onde tivesse uma equipe que pudesse dar uma atenção, dar uma demanda, pudesse trabalhar com a criança, porque nós temos 2 modalidades de atendimento. Essa pessoa chega para nós e ela vai ser avaliada, né? Nós somos uma equipe em saúde mental que se constitui de psiquiatra, psicólogo. Hoje em dia nós temos uma psicóloga que é a Maria Alzira Grassi. Inclusive conversamos um pouco antes para eu
poder estar aqui com vocês, e uma assistente social, tá? E enfermeira. Então, as pessoas chegam lá, a gente avalia, e se existe uma necessidade de internação, o menor, ele fica aguardando para receber. A gente vai inscrever essa pessoa, esse menor, na central de leitos, e enquanto não sai esse leito, ele fica aguardando lá para receber, então, a vaga e sair de lá do posto da Cruzeiro direto para o hospital. Hoje em dia já se criou, ele já fica num local separado, tá? Mas é preciso que fique um familiar junto com ele para poder dar essa assistência. E muitas vezes o familiar também está tão fragilizado ou está tão doente emocionalmente que a gente se pergunta se essa pessoa teria condições de estar com essa criança, né? ou com esse adolescente. Então, são famílias que trazem seus filhos, e a família no sentido mais amplo, porque é como tu disseste, né, André? É o tio, é o avô, é o dindo, né? E também a gente recebe muitas crianças abrigadas, né? Ou crianças institucionalizadas. Aí quem traz são os monitores, né? E aí também a gente percebe a situação de fragilidade que esses profissionais da saúde se encontram, né? Do nosso ponto de vista ali, como equipe de saúde mental que está trabalhando no posto, né? Do medo de se contaminar, dos colegas que já foram contaminados, da falta de material, da angústia de tu lidar, de tu estar recebendo aquelas pessoas e saber que o melhor ali naquele momento que a gente pode fazer talvez fosse uma internação, mas o que seria essa internação? O que poderia dar conta de uma internação de 20 e poucos dias, né? E então as equipes de saúde mental também estão fragilizadas, né? Porque assim, o que a gente tem visto que tem os CAPs da infância e adolescência, que tem o ESCA, que seria equipes especializadas na saúde da criança e do adolescente, estão com deficiência de profissionais, porque estão afastados, ou porque estão doentes, ou porque são um grupo de risco. Então, às vezes, a gente, quando está na entrevista, mas não está em atendimento, não, mas é que daí o meu médico está doente, ou o meu médico, a psicóloga que estava me atendendo não está mais. Então, está tudo muito solto, assim. Além da questão da escola que promovia esse vínculo, né? Os locais de saúde, onde também havia uma escuta, também não estão funcionando, porque as pessoas também estão se sentindo despreparadas, né? Os monitores que chegam para trazer as crianças, né, da fase ou dos abrigos, eles também estão despreparados, eles também não sabem como lidar com aquilo ali, se tem que usar máscara, se não tem, como é que vai ser, né? E o que a gente tem observado é que existe uma desconexão assim, entre a educação, entre a saúde, entre a área judicial também, porque a gente recebe muitas crianças com ordem judicial, né? E que então existe um mandato para fazer tratamento ou para fazer avaliação, mas que isso não tem um segmento, não existe uma logística de como isso vai se dar, né? Então existe uma apresentação num problema e uma determinação de que isso seja resolvido, mas de que meio e de que forma isso vai acontecer, né? Mesmo que essa criança interne, ela vai ter alta, e o que vai acontecer depois disso, né? Então a ideia é que a gente pudesse, tá, trabalhar mais em rede, né? Poder fortalecer mais a rede. Nós tínhamos, há um tempo atrás, o FormSUS, que era um sistema que a gente conseguia atender a criança, atender o adolescente e já fazer um contato direto com o local de que ela pudesse ser atendida na rede, e em 2, 3 dias isso estava acontecendo. Hoje isso não tem mais, a gente tem um sistema de organização disso que se chama o GERCOM, que é um sistema informatizado que tu marca, agenda uma consulta para aquele paciente,
mas que às vezes isso vai demorar muito para acontecer, né? Então não tem esse retorno. E o que a gente tem visto, assim, o que eu tenho visto, é que as crianças que antes, e os adolescentes que antes chegavam por uso de crack, por uso de maconha, por transtorno de conduta, estão chegando para nós por tentativa de suicídio, por ideação suicida. O nosso número só trazendo um dado rápido aqui para vocês, numa estatística por cima, assim, a gente teve uma diminuição muito grande do número de casos no geral de atendimento, tá? Em função de que agora existe uma triagem muito mais restritiva para não ter contaminação. Mas em janeiro desse ano, tá, houve 354 adultos que internaram e 47 menores de idade. Agora, em junho, o número de 354 adultos baixou para 249 e o número de crianças ficou em 34. Então, proporcionalmente, o número de crianças que internaram ficou muito maior, né? E é o que a gente tem visto na prática. Assim, a gente tem visto pais muito preocupados porque não sabem se vão continuar com o emprego, né? Mães que são diaristas ou são empregadas domésticas que não estão mais recebendo, né? As crianças não tendo onde ficar, ficando expostas ao tráfico que ainda oferece, né? Do ponto de vista deles, uma certa assistência que o Estado, o município, a ação não consegue dar. Então, realmente, assim, eu acho que passa, né, por a gente conseguir fazer uma rede que envolva educação, que envolva saúde, que envolva o judiciário, que envolva a criança, as famílias e as equipes, né? Porque senão a gente não vai conseguir, né? Hoje a ideia, o nosso modelo de saúde mental está muito centrado na internação, né? E isso só piora, porque às vezes tu pega uma criança que está com uma ideação leve, de leve a moderada de suicídio, interna num ambiente onde tu vai ter um outro tipo de convívio e tal, e às vezes acaba saindo com uma dificuldade maior do que entrou, né? Obrigada, Marcelo. Acho que tu traz toda essa problemática, né, de quem está atendendo, né, o pessoal com angústias e tristezas do momento, e que eu acho que isso tem muito a ver com a falta das escolas, né? As escolas são, né, uma referência para as crianças, para os adolescentes, o serviço de convivência, né? Então, eu acho que mostra, né, a importância, o papel decisivo das escolas na vida das crianças, dos adolescentes e das suas famílias, né? Então, pessoal, eu acho que a gente teve aqui, né, narrativas de diversos pontos de vista, né? E eu acho que a gente podia abrir para o pessoal, né, que quisesse manifestar. Já tem aqui duas pessoas. Eu vou dar a palavra, então, para o Jonathan Hoffman, que pediu a palavra. Ele vai fazer o comentário, a pergunta dele. Eu já vou pedir, enquanto aparece o Jonathan, que vocês se apresentem, né? Se são estudantes, profissionais, de que área são, né? Jonathan já está aqui. Tu podia ligar teu microfone, Jonathan. Está ligado agora? Tá ligado. Eu estou tentando ligar o vídeo aqui. Tá. Oi, Jonathan. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Bem. Que bom. Bom, sou Jonathan Vicente Hoffman, eu sou graduado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Agora eu estudo licenciatura em pedagogia na mesma universidade. Então, futuramente serei aluno da professora Simone, né? Então, prazer estar aqui presente, prazer estar com todos e todas aqui presentes, né? E, assim, é muito importante esse momento, porque, por exemplo, eu como aluno de licenciatura em pedagogia, nós não estamos em aula. Então, um dos principais motivos que me fizeram retornar à universidade foi querer aprender mais e poder aprender mais com relação à educação básica, à educação infantil. E nesse momento nós estamos sem aula, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está falando em retornar ao ensino remoto emergencial, né, mas ninguém sabe ao certo como vai ser. Então esses momentos de diálogo são importantíssimos, porque na realidade é o momento onde estamos podendo aprender, não é? Nesse momento. Então a minha pergunta seria a seguinte, eu ouvi todas, né, e eu ouvi ao professor Marcelo também, vou chamar de professor também, porque eu acredito que todos nós ensinamos, não é? Só o Marcelo tá bom já, não precisa tá professor. Então tá bom. Então tá bom. E a minha pergunta é a seguinte, eu retomando algumas falas, tem exatamente essa questão, não é, da violência doméstica que fica invisibilizada nesse momento, né? E a minha dúvida, assim, porque, por exemplo, em licenciatura em matemática, nós nos preocupamos com crianças a partir do 6º ano em diante. Nós não trabalhamos, né, com o 5º ano para baixo. Então, eu não tive contato, né, mesmo na URGS, eu não tive contato para saber como funcionam esses meandros com relação à proteção infantil do 5º ano para baixo. Então, eu gostaria de saber, assim, que tipo de ações que vocês sabem que estão sendo tomadas, ou que tipo de ações que, por exemplo, eu poderia procurar aqui, porque eu falo de São Leopoldo, né, a minha cidade, que eu poderia procurar, com quem que eu poderia conversar para ver se as crianças estão sendo atendidas, até para tentar ajudar, né, nesse momento, porque a gente fica sem saber o que fazer. Então, muito obrigado, seria essa a dúvida. Muito obrigada. Então, eu vou fazer assim, pessoal, o que vocês acham? Eu vou chamando outras perguntas e vocês respondem, né, num conjunto, pode ser, tá? Para a gente ouvir mais gente. Agora, a Marta Salgueiro. Tá ruim, tá ruim. Tu tem que ligar o teu microfone, eu também estava com o meu desligado e te dizendo para ligar o teu. E aí a gente ainda não está te vendo. Tu está nos ouvindo? Marta, se tu estiveres no celular, tu dá um toque na tela e depois clica no microfone. Se tu estiver no computador, tu mexe no mouse e clica no microfone. Alô? Consigo? Oi, Marta. Tá. Sim. Só a imagem não, então. Eu só gostaria de agradecer todas essas perguntas, essas respostas, todos esses ensinamentos que vocês estão passando para nós, que é num momento difícil, no momento que a gente está passando nessa pandemia, né? E como o John... Tu desligasse o microfone. Sem querer, eu acho que tu desligasse o microfone, Marta. Adel, fala. Não. Desligou. Adel. Eu acho que para mim está bem difícil, que a internet aqui está bem horrível, tem um vento e está chovendo, então eu vou passar a vez para outra que eu não estou conseguindo mesmo, daí eu vou acabar perdendo esse tempo de vocês, tá? Não, mas eu acho importante eu achei importante a tua fala, depois se tu quiser falar de novo, tu te reinscreve e a gente te volta a te ouvir.
Eu vou passar, então, agora a palavra para Verônica Tavares. Oi, Verônica. Está nos ouvindo? Teu microfone está desligado. Verônica, se tu tiver no celular, toca uma vez na tela e depois no microfonezinho. Se tiver no computador, mexe no mouse e clique no microfone. Eu acho que... O que vocês acham? Passamos adiante. Verônica, depois eu te chamo de novo. Tá? Maria Elizabeth Cimente. Beth. Oi, Beth, tu não está aparecendo. Não, estou ajeitando aqui, não é fácil a gente se administrar rapidamente. Bom, eu queria cumprimentar vocês, dizer assim, que linda essa iniciativa, com as pessoas todas que estão participando, trazendo uma questão de realidade social que dificilmente a gente discute tanto. E fiquei escutando e pensando em várias coisas. Quando o Marcelo trouxe o dado das crianças, e a gravidade que não diminuiu, ao contrário, aumentou, eu fiquei pensando qual é o lugar de fala das crianças na nossa sociedade atual. E uma coisa, assim, ó, é que às vezes me dá a impressão que mudou tudo para a criança. Não é só a criança não ir mais na escola. Todo o arcabouço simbólico parece que chacoalhou, assim. Eu, outro dia, estava participando de uma discussão também, e a gente tem aquele brinquedo da criança jogar longe um objeto e o adulto devolver, que é fundamental na estruturação da presença-ausência, a gente sabe, vocês todos conhecem isso. Isso hoje não acontece mais. Porque um adulto que passa uma criança que joga um brinquedo, o adulto tem medo de ser contaminado. E o quanto pode estar pesando para as crianças esse lugar que ela está tendo nessa pandemia como contaminadora. Eu gostaria de ouvir vocês um pouco, que têm tanta experiência com pais e com crianças, e como fica esses códigos culturais que parece que se transformaram todos. Os adultos não querem chegar perto de crianças que não são da sua família. Podendo evitar, evitam. Isso é um rechaço que a criança percebe, né? Bom, eu estava só querendo assim perguntar para vocês que têm esse contato, né? Assim, o que vocês percebem neste aspecto assim mais simbólico, da estrutura simbólica dos códigos culturais, como é que isso está se refletindo nas crianças, né? Quer dizer, é uma coisa que tem me angustiado, por isso, quando o Marcelo falou, eu fiquei pensando no lugar da fala da criança na nossa sociedade hoje. Obrigada, Beth. E quem sabe agora vocês querem falar um pouquinho, e daí eu chamo outras pessoas. Então tá, quem é que quer começar? Andréia. Liga teu microfone, André. Vou ligar. Eu. Bem importante, né? Eu acho que a Cris pode falar um pouquinho, porque seria mais ali, o SAF tem acompanhado um pouco, né? Nas instituições, né? Normalmente, as crianças que têm alta vulnerabilidade de violência
Então, a conhece, cada instituição sabe a sua família que tem uma problemática mais séria de questões, ela acaba sendo acompanhada por um SAF ou dentro do CRAS, né? E agora, se todas têm esse acesso, aí fica difícil de eu responder assim se todos conseguem fazer, mas acredito que tem muitas que não têm, tem algumas que são muito silenciosas, ou que não estavam acontecendo, mas como o pai, ou a mãe, ou o vó, ou aquele outro membro mais, que é aquele que se caracteriza por estar fazendo essa violência, esse assédio, esse momento ruim para a criança ou para o adolescente, ele pode estar em casa. Então, num primeiro momento, poderia estar sanado dentro dos espaços. Como os espaços são fechados e as famílias estão juntas, podem estar acontecendo, mas evidentemente, né? E aí não tem como eu poder responder assim, foge um pouquinho da minha alçada, mas eu queria falar um pouquinho do que ela falou, porque isso é uma coisa que a gente tem vivenciado, né? A Elizabeth, né? A criança realmente, anteontem a gente conversou um pouquinho, inclusive no fórum nós temos algumas dificuldades com o pessoal que é mais idoso, então eu acho assim, são 2 pontos que a gente precisa pensar muito, que é o idoso, que ele, coitado, ninguém quer abraçar porque ele pode se contaminar e ele que vai ficar com problema, ou ninguém quer também abraçar, incentivar, dar carinho para a criança e o adolescente pequeno, de 11, 12 anos, porque, não, vocês estão trazendo para nós doença. E normalmente, idoso é vô, criança é neto. E aí o vô que não mora com o neto, não vê. Então, a gente está com um baita de um vínculo que era físico, que não pode ser. E aí a criança, quando ela vem junto, por exemplo, quando ela vem pegar um rancho, vou dizer assim, do que a gente vivenciou, e eu vivenciei em alguns lugares, as pessoas de longe, que a gente vê a criança fica longe. E ela sempre é a primeira, normalmente vem correndo, abraça as pernas, o adolescente já vem abraçar, aquelas de 11, 12 anos, ai, né, fulana, né, prof tal, fulaninho, e aí a gente não está fazendo isso. Então, eu venho procurado, assim, conversando, né, tanto no fórum com as que estão mais velhas e não querem, e a gente está investindo, lembra que a gente botava na roda, não, tu vai aprender a acessar, tu vai estar junto mesmo online, porque o idoso, ele está sozinho. Uhum. E a criança também está num lugar de solidão, e aí a gente está buscando vínculos de formas que a gente pode, pelo menos, né, dar uma cotovelada, dar uma ombrada, dar, né, um chutinho do pé para dar oi e tal, para pelo menos ela não ficar tão acuada. Porque já imagina uma criança ou um idoso que já levou a vida toda o sentimento de não pertencer, de ser excluído, de ninguém gostar de mim, de não sei quem, nesse momento eu sou o pior, né? Uhum. Agora sim eu posso me fechar mais. E isso é uma coisa que a gente vem tentando buscar esse código, essa forma, né? E uma das formas que a gente tem visto daí, principalmente aí, tem a criança e tem o idoso, é o acesso remoto, dele poder aprender e estar ali de alguma forma, né? E as crianças, muitas instituições têm propiciado alguns vídeos, algumas brincadeiras para dar oi, para não sei, para a criança estar lá do outro lado, a que tiver acesso, porque é muito difícil ter acesso em lugares como lá, loteamento, ilhas, e ter acesso remoto. Também isso é uma coisa muito chata, porque não tem vendaval, não vai ter atendimento, não vai ter como tu acessar e ver, mas o quanto é importante também isso, que a gente não se dá conta, às vezes as famílias não se dão conta, então como é que nós vamos chegar num diálogo, né, com essa família, de poder fazer, enquanto, né, daí sociedade, um novo jeito de se afetivo. De se relacionar com essas crianças. Né? E acho que uma das coisas importantes é poder reparar isso. Achei super importante isso que tu dissesse. Antes eles vinham correndo na frente, agora eles já vêm encolhidinhos, com medo. Vem tudo assim. Vamos ver agora. A máscara era uma brincadeira, né? O Marcelo tinha levantado a mão, que queria falar. Em relação ao que a Beth tinha comentado, essa capacidade de simbolização que para todos nós agora está sendo fundamental para a gente poder lidar com isso, né? E de novo, assim, a gente vem
falando de uma população que tem uma dificuldade maior, às vezes, de simbolizar, de pais que, às vezes, têm uma dificuldade maior de poder traduzir para as crianças o que está acontecendo, né? Então, às vezes, chegam lá para atendimento um adolescente que tu percebe que está numa angústia gigantesca, que os pais estão numa angústia também, mas que está uma total desconexão. Tu pergunta, tu chama os pais junto com o adolescente para conversar e diz, doutor, eu não sei, né? Essa questão do jogar, né? Existe algo, às vezes, que como se todos ali fossem crianças, né? O serviço precisa dar conta daquelas 2, 3 crianças que estão ali, dos pais e do adolescente, né? Porque eu tenho um filho de 7 anos, né? Como para ele é difícil entender o que está acontecendo, né? Ele não quer sair de casa de jeito nenhum. Esses dias a gente precisou sair e aí tá, ok, todo mundo botou máscara, aí ele chegou no elevador e ele foi se aproximar, não posso me aproximar de ti. Então, quer dizer, se nós saíssemos da porta da nossa casa, na cabeça dele, todos nós já estaríamos contaminados e ninguém podia se tocar. E isso, né, que parte do pressuposto que a gente tenta dar um pouquinho de condição de simbolizar. Então, essas crianças, elas estão numa angústia e, às vezes, a dúvida que elas têm, a tentativa de buscar um auxílio a esses pais, a essa família que já está sobrecarregada, é vista pelo cuidador como se fosse mais um ataque, como se fosse mais uma sobrecarga, né? E quando tu diz, então, assim, olha, eu acho que não existe necessidade de esse menino internar. Mas como assim não vai internar, doutor? Eu não sei o que eu vou fazer em casa com ele, né? Porque tá um caldeirão ali de ansiedade e com muita dificuldade, né? O que a gente vê, às vezes, é que nesse curto espaço de tempo, às vezes, de 1 dia, 2, que o adolescente ou o menor fica aguardando o leito lá, por ter um mínimo de contato com a equipe, onde, como é que tu está, como é que está sendo, a possibilidade de desenhar, de verbalizar, já há uma certa melhora, né? E já há uma diminuição da ansiedade também daquele cuidador que está ali esperando ler. Então, realmente, é muito difícil isso, né? E eu acho que o cuidador está ali sendo cuidado, né? Também. Eu acho que um pouco é disso que nós estamos falando, assim, né? De ajudar a cuidar dos cuidadores. Quando tu dissesse, olha, teu filho está perdido porque ele não sabe o que contamina, eu também estou. Eu tenho algumas referências, mas todos estamos, né, tateando, né, o que nos contamina, o que podemos fazer para estar juntos. Eu acho que é uma angústia generalizada, né, que se soma a outras anteriores. Vocês queriam falar, Cris, Simone? A Cris. Sobre a questão, então, da violência, né, dentro dos atendimentos ali do SAF e do CRAS. O CRAS é entendido como uma porta de entrada ali da assistência social, mas existe um outro centro de referência especializado, que é o CREAS, para os casos de violência, e que trabalha, né, como é uma rede, o SUAS, assim como o SUS, né, trabalha em rede. Essa referência vai ser feita, então, para o CREAS, né? Passa pelo CRAS, a família vai ser atendida, o prontuário vai ser preenchido, e no momento que for, né, identificado ali a situação de violência, isso vai ser levado para uma reunião, né, de rede, e esse caso vai ser referenciado para uma especialização, né? Nos casos vai ser um outro entendimento, né, de proteção, né, mais especializada. É difícil pensar assim, né, numa situação como ele coloca, né, se eu identificar um caso de violência, o que eu devo fazer? Porque é tão complexo isso, né? Quais são os engendramentos dessa violência, né? Com que olhar eu estou olhando para isso que está aparentado ali para mim? Eu acho que isso implicaria um acompanhamento, implicaria, né, uma escuta mais efetiva, mais prolongada, né, para sair desse campo da incerteza e realmente saber o que notificar e onde notificar, né, a violência, para que
seja encaminhado e algo possa ser feito, assim, né? Porque, enfim, é uma complexidade de narrativas aí que podem estar imbricadas nisso que está aparentando, que pode ser leviano, né? Já julgar assim, é isso, é tal coisa, sem acompanhar profundamente. E em relação ao que a Beth traz, acho interessante a gente pensar assim, vou sair um pouquinho, né, dessa linguagem da psicanálise, porque não me autorizo a falar assim, desses conceitos, mas nas marcas, né, que vão ficar, já estão sendo impressas, né, no nosso corpo, com algo tão arbitrário, tão fora do nosso planejamento, que foi essa pandemia, né, que faz uma reviravolta nas nossas vidas. E pensar também nas diversidades, né? O que a gente está pensando, né, que vai ser atingido? Que realidades que já vivem quase que como num isolamento social, por questões, né, de vulnerabilidades e falta de acesso a direitos e tudo mais, e que pandemias, né, que já estão por aí, que não são só do vírus, do coronavírus, e que são coisas que vão se replicando e contagiando em outras dimensões, assim, e atravessando, sim, né, a nossa constituição de sujeito, né, transformando as nossas vidas. Por exemplo, né, se a gente for pensar assim, como está sendo tratado nessa pandemia, como está sendo discutido uma coisa que parece tão absurda no momento desses, que a economia não pode parar. Como a gente pode chegar num ponto a pensar que a economia é mais importante que vidas, né? E como a gente pode pensar que uma economia não pode parar e as escolas podem permanecer fechadas, se a gente sabe que as escolas acabaram assumindo um papel dentro da economia, que é fazer ela andar, né? As pessoas trabalham porque os seus filhos ficam na escola. As pessoas trabalham, principalmente na educação infantil, né? A gente sabe em quem atingiria a economia voltar a andar e as escolas continuarem fechadas. Quem não poderia trabalhar, né? A gente sabe que isso atinge raça, classe e gênero, né? É um recorte que fica bem nítido, assim, de quem vai ficar fora, né, da questão do trabalho, quem vai ficar ainda dependente desses auxílios e tudo mais, se a economia volta e a escola fica fechada. Então, acho que a gente é atacado, assim, né, de várias formas por essa questão da pandemia, e também acaba vendo coisas que a gente já vinha trazendo como normais, como naturais, e que não funcionam num momento como esse. Obrigada, Cris. Eu acho que tu ampliaste, também trouxeste novas questões fundamentais, né, das marcas que já vinham, né, e que podem se criar outras e que são muito importantes de discutir e que envolvem a educação infantil de uma forma muito importante. A Simone queria falar, né? Simone, por favor. Isso. Tá. Ih, falei, ninguém me ouviu, né? Então, trazendo um pouco a fala do Anderson, acho que era, da questão dos direitos da criança, né? E também trazendo um pouco da outra colega que fala do que as crianças estão simbolizando. Então, a gente vive, infelizmente, numa sociedade, né, que, em termos legal, né, a gente diz que a nossa Constituição é uma Constituição super cidadã, que os direitos da criança estão presentes, criamos mecanismos como os conselhos tutelares, os fóruns, né, mas que na realidade eles não funcionam. E o que a gente vê é ao contrário, assim, a invisibilidade que as crianças têm, tanto que aconteceu toda essa pandemia e a gente não viu a única política de governo foi essa, né, do auxílio emergencial, nenhuma política vinculada às mulheres, por exemplo, né, que estão em casa trabalhando, que estão com os filhos, que estão triplicando, né, a gente trabalha de noite, meio-dia, né, a gente já trabalhava 3 turnos, agora eu acho que a gente está trabalhando 4 turnos, na verdade, né, e principalmente essa relação das crianças com essas famílias, né? Essa invisibilidade que as crianças têm,
porque a gente tem uma sociedade muito adultocêntrica nessa perspectiva de o adulto não ouvir, não dar voz, não escutar as crianças, né? Tanto quando a gente vai chamar alguém, que criancice, não seja criança, né? Essa é a visão que a gente tem, né? E as crianças agora, eu acho que o colega traz, assim, o Marcelo, né? Muito sério, assim, porque as crianças estão sofrendo muito. Né? O Marcelo tem um filho de 7, eu tenho um filho de 4, eu tenho 2 adolescentes, mas eu tenho visto, né, por diferentes movimentos, as crianças estão sofrendo muito, porque o que as crianças têm? A maioria das crianças, elas iam para a escola às 7 da manhã, voltavam às 7, e elas passavam o dia com seus amigos, brincando, fazendo coisas às vezes legais, às vezes não tão legais. E o que essas crianças estão sentindo hoje? O que elas estão pensando? O que elas estão fazendo? E aí, de novo, eu vou para a importância do papel da escola nesse momento, que seria conversar com essas famílias, talvez minimizar um pouco, né, essa ansiedade, dizer, olha, conversem com as crianças. Né? Se eles ficavam muito tempo conversando com os amigos, com as professoras, com as monitoras, agora eles têm o pai, a mãe, o tio, o primo, o avô, a rede que eles... Então, conversem com elas, o que eles estão pensando, sentindo. O medo, né? Eu acho que o medo da morte, o meu filho, aonde a gente vai, ele pergunta quando é que a pessoa vai morrer. Porque a notícia é a morte. Tem muitas histórias sobre morte, muitas contações de histórias via internet sobre morte, sobre o conceito de morte. Claro que aí cada um entra a sua religiosidade, mas falar sobre a morte é fundamental. Se a gente já tinha esse tema como um tema importante na educação infantil, agora ele é mais do que nunca. Medo e morte. As crianças precisam conversar com alguém sobre isso. As crianças precisam pensar sobre isso, simbolizar isso no desenho, né, na imaginação. E aí, acho que uma outra coisa que se traz, né, essa rede, né, que precisa se constituir, se ela não está constituída, da saúde, né, com o conselho tutelar, com os fóruns, para subsidiar essas pessoas nesse vazio que elas estão sentindo, que elas não têm aonde buscar, né? E aí entra a escola, ela pode contribuir. É claro que eu acho que a escola não deve salvar, ela não é a salvadora, mas ela tem um papel fundamental, né? A escola como um lugar que, de novo, que eu trago essa ideia de política social da escola como uma política de vida, que nesse momento é a única ação que ela pode estar contribuindo nesse tempo, né, de auxiliar os pais, as famílias, né, seja elas a forma, a composição que ela é feita, em conversar com as crianças também sobre essas questões, né. Então, acho que se a gente conseguisse manter esse diálogo sobre esses dois temas, medo e morte, a gente já traria uma grande contribuição para o desenvolvimento integral da criança nesse período de pandemia. Só é isso. Pode. O Marcelo levantou a mão aí. Só para complementar o que a Simone falou, o que tem acontecido é que as crianças, como nós também, a gente recebe uma enxurrada de notícias pelos telejornais e a televisão fica ligada então o dia inteiro e isso fica chegando sem filtro nenhum, né? Então a informação vem de uma maneira crua, e não dá para o adolescente nem para a criança a capacidade de poder filtrar aquilo ali, de poder digerir. E eu acho que esse papel seria, então, né, o dos pais, assim, e da escola. A escola talvez podendo ajudar os pais a poder fazer esse filtro, né, de que eu tenho dito, olha, acho que não tem por que a TV ficar ligada, não tem por que toda essa overdose de noticiário, e porque é isso, é morte. O que uma criança faz com um dado estatístico de quantos estão morrendo, né, se às vezes não tem exatamente nem o conceito da morte, claro. Né? Aí chega alguém que encontra, sei lá, nos raros encontros que tem, se fala, fulano está doente, fulano... Quer dizer, o cuidador vai precisar fazer esse filtro, e a gente precisa ajudar o cuidador a filtrar isso, né? E isso é fundamental. Eu acho que essa questão
né, de ajudar as famílias. E quem vai ajudar as famílias? Os educadores. E quem vai ajudar os educadores? É uma rede. Eu acho que isso é muito importante para chegar nas crianças e ter, né? E eu acho que a gente tem que fazer propostas. A nossa aqui é, na medida do possível, né, nesse momento, fazer essas rodas de conversa online. Essa é uma inicial. E essa proposta nossa de que quem tiver interesse de se sentar e conversar, a gente está disponível. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A Cris pediu a palavra, tem 3 pessoas querendo falar. A Cris fala, eu dou a palavra, que sejam breves e a gente encerra, tá? Cris. Liga teu microfone, Cris. Liga o microfone. Deu. Pronto, agora sim. Isso que tu traz, Alice, né, da importância da rede, que tu vem reforçando desde o início, que é o motivo de nós estarmos aqui, colar também com o que a Simone trouxe na fala dela, né, de pensar a escola além da escola. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é esse exercício, é pensar a educação, né, num outro ambiente, é fazer uma escola em outros locais, é trazer isso talvez internalizado dentro, né, das suas próprias atitudes, das suas próprias escolhas, né? Então acho que isso nos leva também a sempre estar implementando espaços como esse, né, e ampliando para que outras pessoas possam falar, porque se a gente não identificar, talvez o diagnóstico seja do desejo, se a gente não identificar de qual escola nós estamos falando, que ambiente é esse que nós queremos construir, nós precisamos ouvir essas pessoas que vão fazer parte dessa construção para saber que escola nós queremos criar, né? Existem fragilidades na educação, existem, mas existe muita potencialidade também na educação brasileira, né? Até porque a potencialidade da educação brasileira é recente, né? Ela não é algo assim que é desde a formação, muito antes pelo contrário, a educação era totalmente negada à população, né? E acho que o Estado se formou muito com esse perfil, né, da colônia, de ainda fazer as suas políticas voltadas para uma classe. Então, quando a gente vai falar das situações, dos exemplos que a gente traz aqui, talvez a gente ainda esteja recortando muito isso em alguma classe, né, e invisibilizando outras realidades, outras culturas, outras formas de simbolizar, onde, de repente, não vai haver todo esse ambiente protetivo, toda essa, né, esse cuidado, assim, onde as coisas podem não ter tanta permanência, onde a morte, de repente, pode ser algo do dia a dia de uma criança, né? Então, acho que a gente precisa dar voz para que essas realidades elas se confrontem, para que a gente possa produzir algo novo, né? Para a gente fazer essa escola além da escola, né? Muito importante, muito importante. Eu agora, então, vou chamar a Rosângela Costa, depois tem a Joyce e a Kátia. Pediria que fossem breves. Oi, boa noite a todos. É com um enorme prazer que eu escuto todos vocês. Fiquei pensando em muitas coisas, principalmente nas questões... Apresenta, Rosângela. Rosângela te apresenta. Eu sou Rosângela Costa, eu há 14 anos trabalho com rodas de conversa na SPPA. A minha parceira está aí, a Alice, aliás, eu sou parceira da Alice, a Alice é minha parceira. A gente trabalha com uma psicanálise voltada para o social. Nós fizemos um diferencial dentro da nossa instituição, acho importante falar disso, a propósito da fala das intencionalidades, né? Eu concordo, nós não temos muitos negros psicanalistas, não temos, né, muitas crianças negras com possibilidades de visibilidade, e o nosso grupo é um grupo que tem escutado professores. Então, a minha questão é muito nesse sentido, né? Eu concordo com todos que falaram de que não existem, neste momento, políticas públicas desenvolvendo bons trabalhos em redes e integrados, nem do município e nem do Estado. Acho que as pessoas estão realmente desamparadas,
tem a questão da fome, a gente tem feito uma escuta muito importante. Concordo com o Marcelo, quando o Marcelo traz a dificuldade que é trabalhar nos CAPs, deveriam ter muito mais CAPs ampliados. A gente tem 1% e 2% de gasto público com saúde mental nesse país. A gente tem mais de 23 milhões de caixas de Rivotril, e isso é datado por uma pesquisa de 2010. Então, assim, a gente tem uma força medicamentosa e não tem uma força de fala brasileira e de união em redes para dar conta das nossas crianças. E eu agora, também com a Alice e com todas as nossas colegas que estão me escutando, né, e escutando toda essa rede maravilhosa que a gente está conseguindo lançar, as nossas professoras também não estão sendo ouvidas, nem na rede privada e nem na rede pública. Na rede privada, elas são acusadas de ganhar e não trabalhar. E na rede pública, elas gostariam muito de abraçar os seus alunos ou até prevenir, talvez, né, dessas questões que o Marcelo trouxe com muita propriedade, de que tem algumas crianças e adolescentes que não têm um familiar para poder ouvir, né? Nem para falar da morte, nem para falar de si, nem para explicar, porque tem uma capacidade simbólica, às vezes, limitada. Então, eu só quero dizer para vocês que nós estamos na ativa, na SPPA, estamos dispostas a continuar com as rodas de conversa, a escutar as professoras que quiserem se vincular a nós, e a gente quer fazer um diferencial, sim. Nós queremos mostrar que tem algumas intencionalidades nas instituições que combinam com esse grupo. Então, assim, eu estou muito emocionada hoje de estar podendo ouvir todas as maravilhas que eu ouvi agora. Estou firme e forte no trabalho, no consultório, na escuta online pela SPPA. E adorei. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a Ângela, a Cristiane, a Simone. E um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Rosângela. A Rosângela faz parte do grupo S que trabalha com as educadoras. Agora, a Joyce Goldstein, que é a coordenadora, junto comigo, né, do grupo S de 16 psicanalistas que trabalham com as educadoras. Joyce. Deu, consegui. Bem, para ser breve, eu acho que a Rosângela já comentou algumas coisas que eu ia dizer. E primeiro agradecer a todas. Eu sou a Joyce, a Alice já me apresentou, que eu trabalho junto com esse grupo de psicanalistas, né, que fazemos rodas de conversas com os educadores. Eu queria levantar 3 pontos assim que me ficaram e me tocaram muito, para que a gente tenha que sair pensando e problematizando e levantando mais questões do que respostas. Eu acho que a Cris traz a parte que nós não podemos esquecer que essa pandemia que a gente vive hoje do vírus já existia a nível de desigualdade social. Então, assim, nós não podemos deixar de ver que as crianças que a gente hoje está querendo atingir, os educadores, eles já estavam dentro deste território, já viviam dentro deste território que a gente poderia chamar, né, de um território pandêmico, um território violento, de violência social. E que isso a gente tem enfrentado muito e pensado nas nossas rodas de conversa com os educadores. A outra questão que eu acho que a Simone trouxe e que é fundamental é que tem uma temática que ronda tudo isso e que a gente não dá muito valor, muito para nós, que é muito difícil, muito menos para as crianças, que é escutar a temática da morte, o medo da morte. O que significa a morte para as crianças, principalmente no momento que os adultos estão manifestando, porque os adultos sempre tiveram, nós sempre tivemos medo,
mas nós estamos agora manifestando, seja de diversas maneiras. E aí eu me lembrei de um trabalho, que isso está publicado na internet, da Unicef, que pediu para as crianças, um número enorme de crianças, desenharem como é que elas enxergam a pandemia e poder falar sobre isso, né? 90% da fala delas, dos desenhos, era sobre a morte, né? E a outra questão é que eu pensei em dar uma dica que todas as pessoas que estiverem envolvidas com cestas básicas, com ajuda de alimentos, que inclua algo para as crianças, seja lápis de cor, massinha de modelar, um bloquinho, porque nós estamos falando em lugar de fala. E onde é que está o lugar de fala das crianças? Então, que a gente possa propor, claro que tudo é uma rede, como a Alice disse, nós vamos escutar os educadores vão escutar as famílias vão escutar as crianças. Mas nas cestas básicas nós já podemos dar um lugar de escuta. Para onde vai a gente não sabe, mas vai para o mundinho delas. E eu quero reforçar que nós estamos recebendo as inscrições, estamos abertas para fazer as rodas de conversa com os educadores, né? E que o link pode aparecer daqui a pouco no final, ó, já está aparecendo, e que nós estamos recebendo as inscrições. Né? Obrigado pela noite. Eu acho que nós estamos no final, queria agradecer a Rosângela, a Joyce. Eu queria dar a palavra final para vocês. Eu vou agradecer, daí passo para vocês e a gente encerra. Eu fiquei muito satisfeita da gente poder conversar e vocês trazerem as narrativas, né, de cada lugar de fala. Então, quem é que quer começar? Para terminar, né? Pode ser a Simone, vai firme, Simone. Liga teu microfone. Tá bem. Então, queria agradecer mais uma vez, né, pela noite também, pela uma noite gostosa, né? Fria, mas quente no diálogo, quente na esperança, quente porque é isso que nos move, né? Eu acho que a gente sai daqui dessa conversa com propostas, né? De continuar a conversa, de ideias que todos os colegas apresentaram. Então, queria também já deixar um convite que nós, do Programa de Extensão Educação Infantil na Roda, no dia 27 de julho, vamos estar fazendo, através do canal do YouTube, uma conversa também sobre esses desafios emocionais que os professores, as escolas estão vivenciando nesse período de pandemia, tá? Então, quer dizer que a gente tem muito, agora a gente vai trocando figurinhas, né? E também dizer assim, que tem vários grupos que estão trabalhando nessa perspectiva da literatura. Talvez um mecanismo interessante, né, de trabalhar nessas rodas de conversa com os professores. Tem vários livros que tratam do tema. Então, que a gente pode estar conversando mais sobre isso também. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Quem quer falar agora? Andréia, vai firme. Bem tranquilo. Quero agradecer, acho que foi muito rico, muito importante, e contamos então com as novas rodas, né, com as inscrições, e dizer que em nome do fórum a gente continua na luta pela questão dos direitos das crianças e adolescentes, mesmo assim a gente inclui o idoso, a gente está incluindo as famílias, a gente luta pelo SAF, pelo serviço de convivência para todos, né, pelo acolhimento. Muitas vezes a gente vai bater na porta do governo e vai levar uma porta na cara. Mas aparece, né, esses convites, como o da Alice, né, lá atrás, nos fazendo essas pontes, essas redes se fortalecerem, né, para a gente poder estar também fazendo uma rede mais fortificada, né. E agradeço a todos que estavam, Cristiane e Simone, e o Marcelo pela fala. Marcelo, a gente trabalha direto ali com o PAN13 e foi muito rico poder trazer isso, né? Até para o fórum a gente poder estar pensando em ações, né? Estou muito satisfeita também em conjuntas com vocês, assim, fiquei muito satisfeita. Muito obrigada.
Obrigada, Andréia. Eu só queria dizer, Alice é a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Sim. Eu represento o grupo, eu represento Exato, uma instituição. SPPA. E a SPPA já tão conhecida no meio das educadoras, né? E se a Denise está por aí, manda um abraço, que eu sou fã da Denise. A Denise Laúde. E eu acho que isso é uma coisa de importante. De todas, mas eu criei um carinho pela Denise. É importantíssimo isso, porque eu acho que as instituições têm que poder se mexer, né, como instituição, claro que através das suas pessoas, mas é muito importante. Quem quer falar agora, a Cris? E também agradecer a todo mundo que se inscreveu, né? Que nos ouviu isso aí. Mesmo. Esse público que a gente não está vendo, mas que a gente ficou muito feliz que estiveram conosco, né? Sentimos a energia de todo mundo. Ótima lembrança da Andréia. Muito obrigada para os que estão assistindo. Muito obrigada. Agora o Marcelo e depois a Cris. Eu também queria agradecer. Foi uma experiência super rica conversar com vocês essa noite, né? E eu fiquei pensando que nós tivemos aqui uma pequena amostra, né, disso que a gente está propondo, né, que é esse trabalho de rede, que é poder conversar, que é poder fazer essa interface entre as áreas. E como eu fiquei durante esse momento que a gente estava conversando, a sensação de bem-estar que isso me trouxe, né, inclusive quando eu for para o próximo plantão, de pensar que houve isso. E aí fiquei pensando que se eu me sentir assim, que também, né, as crianças e os adolescentes, né, vão sentir isso provavelmente de uma maneira até mais ampla, sabendo que existe uma rede de apoio, né? Então, acho que foi a gente não só falou, como a gente também conseguiu dar uma amostra, né, do que significa o que nós estamos falando. Então, agradeço como experiência pessoal e agradeço a participação. Espero poder ter contribuído, então, com alguma coisa. Uma boa noite. Nós chamamos em psicanálise isso no aqui e agora, né? Não, Cris? Bom, gente, eu estou muito grata mesmo por ter estado aqui com todos vocês, as pessoas que a gente não conseguiu ver os rostos, mas que a gente sabe que estão aqui junto com a gente também nessa troca afetiva, né? Eu sinto meu corpo, né, tocado por esses afetos, e isso é um alimento, né, uma cesta básica para a gente também seguir aí na luta, na busca, né, do que a gente quer transformar. E eu acho que isso se dá muito por esse exercício que a gente fez aqui de vida, que é falar é existir, falar é viver, né? E quando a gente pensa nessas situações aí que a gente discutiu, como o aumento do suicídio, da violência, a gente tem que também perceber que é um silenciamento que mata, né? Então, o que a gente está construindo aqui, né, de promover espaços de fala, é um combate a essa realidade dura aí da violência, né, e desse Thanatos que está tomando conta aí das pessoas, das crianças, de todas as idades. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E se lembrem, um galo sozinho não tece uma manhã, né? Como já dizia o João Cabral de Melo Neto. Muito obrigada a todos e muito obrigada à assistência. Em breve nos veremos. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.